Melhorou, né? Nós vamos continuar falando de liberdade de pensamento. E para falar de liberdade de pensamento, nós estamos tentando entender o que é o pensamento, como ele se processa, como ele se dá, né? E para entender o nosso pensamento, a gente tem que entender o que é, ou o que pode ser, não o que é, né? O que pode vir a ser, isso que a gente chama de si mesmo. É tão comum a gente falar, olha, eu lá dentro de mim, olha que interessante, como se a gente fosse uma caixa e tivesse um núcleo nessa caixa, eu, né? É muito comum, é meio brega, mas eu acho engraçado quando o povo fala assim, a minha pessoa, eu sou muito da sua pessoa. Olha, você não pegou a minha pessoa, é cafona. Você gostou da minha pessoa? Não sei. É cafona, minha pessoa, sua pessoa. O que seria esse minha pessoa, sua pessoa? Esse minha pessoa, sua pessoa, é até o contrário do que seria o si mesmo. Porque pessoa é uma palavrinha em língua portuguesa de origem grega, persona, grego, quer dizer máscara. Personas eram as máscaras que os atores usavam nas tragédias gregas. Então, as grandes tragédias, as comédias mesmo do teatro grego antigo, né, antes de Cristo, os atores usavam máscaras gigantescas. Elas tinham um dispositivo perto da boca que projetava o som para aquelas grandes plateias, aqueles teatros de arena. Esse dispositivo, essa máscara, é chamada de persona. Daí que vem em língua portuguesa pessoa, personalidade, na literatura personagem. Então é aquilo que se mostra, a pessoa é aquilo que se mostra, né? É uma boa pessoa, quer dizer, ele se mostra como sendo bom. E aí é comum a gente falar, tá, ele é uma boa pessoa, mas lá no fundo, esse em si mesmo, né? Desde quando se fala disso? Então eu vou começar de onde a gente parou no domingo passado. Antes de René Descartes e de William Shakespeare, não existia esse em si mesmo. Né? O conhece-te a ti mesmo de Sócrates não tem nada a ver com esse si mesmo do mundo moderno. Né? Era um conhece-te a ti mesmo como membro, como elemento de um conjunto chamado humano, seres humanos, espécie humana. Né? Então os gregos, e eles têm esse mérito, os pensadores gregos, né, de olhar para o mundo e querer compreender o mundo como ele se dá, compreender a natureza, a física, né? A natureza, o sol, o mar, a pedra, a planta, a criança, a mulher, o homem. Né? Mas não existia esse caráter, né, daquilo que a gente vai chamar na modernidade, os pensadores, os filósofos, presta atenção nessa palavrinha. E ela é muito pouco usada na doutrina espírita, quase ninguém usa. É mais usada na filosofia, na psicologia, subjetividade. Sub é aquilo que está embaixo. Jecto, subjecto, jecto, daí vem em língua portuguesa jacto, é aquilo que se lança, um jato mesmo. Né? Por isso que alguns pensadores existenciais vão dizer, o homem é um projeto, pro é aquilo que vem à frente, jeto é aquilo que ele se lança na frente na esperança de vir a ser. O homem é um projeto. Né? O que é um subjeto? É aquilo que se movimenta embaixo. Subjeto é aquilo que é uma dinâmica que acontece embaixo de alguma coisa. Embaixo do que? Da massa, da persona. O que é a persona? Isso dá a ideia de que existe algo em si mesmo, lá dentro, lá no fundo. É uma ideia moderna. Surge com o Renascimento, com o René Descartes, né, com o cogito cartesiano. E René Descartes, então, ele vai lançar as bases daquilo que a gente conhece. Inclusive, quem gosta de doutrina espírita ouve muito falar dessa palavrinha. Quem é ateu e materialista também ouve muito falar dessa palavrinha, que é a palavra ciência. O que é ciência? Ciência, a partir de um pensamento cartesiano, é todo conhecimento que é sobre um objeto específico, que tem um método e que tem um vocabulário próprio. Isso é ciência. Então se cria um modelo de investigação das realidades chamado ciência. Então Descartes é o pai da ciência moderna, desse modelo de ciência. Para que ela exista, ele separou sujeito e objeto. O que é sujeito? Eu. Quem é esse eu? Quem é Descartes? É aquele que pensa. Né? Penso, logo existo.
né? Então, pela primeira vez, um pensador deixou de pensar aquilo que está fora dele e que começou a pensar como que é possível pensar. Olha que interessante. Ele pensou sobre como se processa o pensamento. E a isso se dá o nome de reflexão. Né? De novo, flexão, dobrar-se. É o pensamento que se dobra sobre si mesmo, tentando compreender como que ele se dá. E aí, se eu penso, logo existo, eu penso como penso. E aí eu posso pensar que penso. E se eu não penso, eu posso pensar que penso, mas não penso. Então, o René Descartes é aquele que vai começar a formar umas volutas, uns caracóis no nosso modelo de pensamento para tentar entender como se dá o nosso pensar. De que maneira eu penso? O que me leva a pensar? Né? Mais do que o que é o pensamento, enquanto substância, substantivo, como se fosse alguma coisa palpável, né? Planta, pensa. Não, pensamento é abstrato, então não é palpável. Como se dá esse pensamento? E para começo de conversa, ele estabelece uma cisão que permanece até hoje entre o pensar e o mundo. Eu sou uma coisa e o mundo é outra coisa. Né? Isso está em voga até hoje? Está em voga até hoje. Até dentro da doutrina espírita, uma visão mais tradicional, menos sofisticada, essa ideia de que eu sou um espírito que pensa e esse é apenas meu corpo, um instrumento, eu sou um passarinho na gaiola, preso na gaiola do corpo. Quando eu morrer, esse espírito vai ficar o corpo. Tá, vai ficar, não depende. Tem espírito que fica séculos preso lá no corpo. Ó, depende. Às vezes o corpo também nem tem que estar pozinho, o espírito estava preso. Né? Eu lembro muito do Sebastião da Betânia. Você lembra do Joãozinho, né? Vocês conheceram o Joãozinho da Betânia? A Betânia tinha muito antigamente, eu não conheci, eu conheço dele contar. Tinha uma caseira que tomava conta, que era uma italiana velha, muito engraçada, né? E ela não era espírita, não, ela nem gostava muito. Mas da casa dela eu ouvia as palestras. E aí o Sebastião conta que quando a mãe dele morreu, ela foi no velório. E ela ouvia ele falar do evangelho, do espiritismo. Ele disse que ela chegou assim, estava a mãe de Sebastião no caixão. Diz que ela olhou bem na cara da mãe de Sebastião do lado. Diz que ela olhou e falou assim: que Deus te ponha num bom lugar. Aí olhou para o Baixão e falou: xererexê, viu? Porque ela ouvia falar de merecimento. Então esse negócio, morreu, o espírito se desperta, liberta do poder. Depende, né? O Chico conta. O Chico gostava muito de cemitério, eu gosto muito. É verdade, a gente aprende muito no cemitério, principalmente sobre a efemeridade da vida. A gente visita os cemitérios, vê as lápides, as fotos, os nomes. Cada visita que a gente faz, a gente sai de lá mais consciente de que a gente fisicamente não é nada. A gente aprende a se desprender um pouco das ilusões do mundo. Né? Eu tenho um amigo que tem horror, ele muda de calçada. Uma vez eu fui fazer uma palestra em Brasília e a gente foi no Memorial JK. É um amigo que trabalha comigo. E a gente está lá no museu e tal, eu falei: olha só, é um lugar fechado, bonito, né? Aqui, né, então, o corpo do JK está aqui, o corpo dele está aqui. Eu falei: tá, esse homem voou. Porque ele se nega a, né, não passa a frente, né? Então, não adianta, né? A gente vai desencarnar mesmo, tem que se preparar, tem que ter consciência disso. Essa vida é trânsito. Esses dias eu fui levar um amigo, posso guardar um pouquinho? Fui levar um amigo numa maternidade que ele precisava fazer uma visita. Um amigo de fora que estava aqui, tinha uma sobrinha que tinha dado a luz, ele tomou um avião e queria passar lá na CNT. E eu fiquei na recepção esperando, eu vi umas 5 mães saindo com os bebês. Cada uma que saía eu ficava pensando: ó, a máquina da reencarnação. Né? Umas criancinhas lindas, assim, cada uma parecia que ser empacotado, assim, sabe?
no pacote, aí a moça corta assim embalado para viagem, aquele, corta aquela pulseirinha, né? E eu olhar, eu muito enxerido, deixa eu ver um pouquinho, ele é lá, né? Eu aprendi que tem que falar bens a Deus, né? Bens a Deus, que maravilha e tal. E achei interessante, porque tinha uma mãe, assim, mamulada, bonita, né? Filhinho, toda feliz. Aí daqui a pouco saiu um casal punk, que eu achei máximo. Ele todo tatuado, cheio de piercing, e ela também. E aí o casal saiu, o primeiro, a menina chamava Valentina. Eu falei, esse é o Thor. E assim, a diferença das famílias, quer dizer, uma tal, aí um casal um pouco mais já quarentão, né, e tal. É assim, você vê. E aí eu fico pensando assim, tá vindo, o que será desse espírito? Qual que é o projeto dele, o planejamento? Ele vai conseguir, não vai conseguir? Deve ter prometido um monte de coisa, deve ter tido um medo danado de voltar, porque já deve ter falido, igual todo mundo. Tantas encarnações, e vem, e também a máquina da vida, né? Então ali, né, ó, tá chegando. Aí a gente vai no enterro de alguém, tá? Saindo. É aquela música, né? Mande notícias do mundo de lá. Né? Disse que fica, me deu um abraço, venha me apertar. Estou chegando, coisa que gosto é poder partir sem ter planos, melhor ainda poder voltar quando quero. Né? Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega e quer ficar, tem gente que vai para nunca mais, tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente, né, a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida deste meu lugar. Qual? O planeta Terra. Olha que lindo. Então é assim, vai e volta, tá bom? E o que vai e o que volta? O Espírito. E a hora que o Espírito se desprende, o que ele leva? O si mesmo. Esse ele próprio. Esse individualidade, esse singularidade. E agora nós vamos falar esse subjetividade, aquele que está subjacente, que jaz embaixo de alguma coisa. Ok? O Descartes tem então essa separação. No entanto, eu já vou avançar um pouquinho. Posso avançar? Eu vou lá na frente, depois eu volto. Tá, ele separa sujeito e objeto. Eu, André, estou aqui falando e eu não tenho nada a ver com esse copo, porque eu sou uma coisa, esse copo é outra coisa. Ok? Tudo certo ou não? Eu, uma coisa, mundo, outra coisa. Eu penso, eu sei que eu sou eu estou aqui, ó, nessa experiência do pensar, né? Estou olhando, quer dizer, existe um lugar de onde eu olho o mundo, que é esse aqui, estou olhando. Sujeito, objeto. Eu, sujeito, tudo que não sou eu é objeto. No entanto, vamos parar para pensar um pouquinho. Como que é possível existir um eu se não existe um mundo do qual eu me diferencio? Ou seja, para que exista um eu mesmo, é preciso que exista algo diferente de mim. Ora, se para que eu exista enquanto eu mesmo, isso só pode existir porque existe uma outra coisa que é o fora, e um não existe sem o outro, porque se eu não existo, eu nem chego a existir para saber que existe esse fora. Estão preparados? Então é tudo uma coisa só, eu e o mundo, porque não tem como dissociar. Ou seja, o ser humano é a extensão do mundo, ele não é uma coisa e o mundo é outra. Né? Porque para eu ter noção do que eu sou, eu preciso, né, estar no mundo. Se eu não estou no mundo, eu não existo. Se eu não existo, eu não sou nem eu. Então é tudo eu e mundo é tudo uma coisa só. Bom, vou tentar usar uma metáfora, que é o Heidegger, o irmão que usa. Homem no mundo não é igual peixe na água, é como onda e mar. A onda é a extensão do mar, mas ela não se confunde com o mar. Né?
existe onda sem ter mar. E não dá para cortar. Ela é uma coisa só que vai, que se movimenta. Então, cada ser humano é uma extensão de mundo. Estamos todos aqui, quer dizer, eu só posso dizer que esse copo não sou eu, porque ele está no meu campo visual. Então, para que eu diga que esse copo existe, antes é preciso que eu exista. Se eu não existir, não dá para existir. Né? E se eu vejo o copo, que eu não veria nada, porque eu não existiria. Ou seja, é tudo a mesma coisa, tudo junto. Ora, se é tudo junto, o nosso pensamento é uma extensão do mundo também, porque eu só consigo pensar naquilo que o mundo me estimula a pensar. Né? Do que é construído o meu mundo mental? De imagens, sons, cheiros, da minha sensibilidade, da memória, da cognição. Mas a minha memória, ela é construída de coisas do mundo, que eu vejo, que eu sinto. Então, eu sou, e aquilo que eu penso, é a expressão do mundo que eu vivo. Onde eu quero chegar? Bom, então eu tenho aí uma subjetividade. Está claro isso? Que a partir de Descartes, que começa a existir essa subjetividade, esse eu mesmo. Nossa, André, mas o que isso tem a ver com o espírito? Tudo. Por quê? Porque lá na frente, quando Allan Kardec vai fundamentar a doutrina espírita, ele vai falar do espírito, que seria essa experiência mais pura, mais sensível de subjetividade. Então, se não fosse o Descartes, se não fosse esse pensamento, não é, que vai sugerir, não é, enquanto hipótese, a possibilidade de um sujeito que pensa, um núcleo de pensamento, etc., não pode ter espiritismo lá na frente. Então, Kardec, ele vai construir esse colosso, esse monumento teórico que é a doutrina espírita, a partir dessas bases que surgem na modernidade, a partir, né, do século XV, XVI, etc., depois com os iluministas, etc., principalmente a parte moral, né, vai ter Rousseau, a influência de Rousseau, né, a influência do meio sobre o homem, etc., né? Mas hoje, já com a contribuição do pensamento existencial, a gente vê que essa dicotomia sujeito-objeto, ela está em decadência, ela está em crise. Porque hoje em dia, por exemplo, se fala muito no mundo de uma crise da subjetividade. O que é crise da subjetividade? Quer dizer, é a crise da própria ciência. Né? Quando se fala que a ciência é capaz de resolver tudo, de explicar tudo, e que a gente percebe que não é bem assim, que está tudo interligado, né? Pensadores da complexidade que unem todas as nossas experiências na tentativa de uma compreensão complexa da vida, do mundo, das coisas, se fala de uma crise de subjetividade. Mas o início, a base, a matriz, o alicerce disso que a gente chama de subjetividade está lá em René Descartes. Bom, vamos traduzir, como eu sempre gosto de fazer, para as questões evangélicas e morais. Bom, se eu sou o mundo e eu só posso existir dentro de um mundo, ou numa extensão de mundo, ou amalgamado com esse mundo, quanto mais eu me transformo para melhor, melhor se torna esse mundo. Quanto melhor é o mundo do qual eu sou extensão, melhor eu sou. Então está tudo em rede. Alguns pensadores, o Heidegger, por exemplo, vai usar a expressão horizonte histórico, quer dizer, eu vou unir Heidegger com meio-meio. Olha que coisa boa. O Nelson Rodrigues, isso é coisa de brasileiro, né? O Nelson Rodrigues dizia que o povo que consegue misturar Exu com Karl Marx chega em qualquer lugar. É o único lugar do mundo que marxista era macumbeira. Jorge Amado, Cristóvão, chega comunista, ateu e pai de santo. Então assim, mas aqui tudo pode. Então assim, vamos misturar Heidegger com meio-meio. O Heidegger vai falar de horizonte histórico. Quer dizer, o que é o horizonte histórico? Esse mundo que está, de cuja extensão eu sou parte desse mundo sou eu sou esse mundo, né? Está aí, ó. Né? Eu não faço parte do mundo do século XIX, eu não faço parte do mundo do século XVIII, né? Eu não vivo na medievalidade, eu vivo nesse mundo que está, da tecnologia, por exemplo, da ciência, dos meios de comunicação super avançados, da violência urbana, da fragmentação, da liquidez, né, da insegurança, das incertezas, das fragilidades.
Esse é o mundo que aí está. Nem sempre é o mundo que a gente queria estar. Tem gente que sente uma nostalgia do passado, por exemplo, né? Eu já senti muito isso. Aliás, tem uma lição do Evangelho que se chama A Melancolia, que está lá, eu já falei muitas vezes dessa lição. Está lá em Bem-aventurados os aflitos. Tem hora que a gente tem uma saudade de um tempo que a gente nem lembra o que é. Uma vaga tristeza que toma conta da gente. Os espíritos dizem, olha, é lembrança de alguma experiência importante que você teve lá no passado, que está no seu centro de memória reencarnatória, né? Tem gente que gosta de coisa antiga, né? É bom, mas pode ser perigoso, viu? Pode gerar uma obsessão isso aí também. Se a gente tomar muito cuidado, dependendo dos lugares e algumas coisas que a gente se apega, a gente pode ter um encontro marcado com espíritos inferiores que estão naquela vibração e a gente começa a se sentir mal, tanto pode fazer bem quanto pode fazer mal. Enfim, mas esse não é o nosso mundo. O nosso mundo é hoje. Uma vez me procurou um senhor que queria fazer terapia de vidas passadas, né? E como eu não faço essas coisas, eu falei, olha, realmente, tal. E a gente conversou um pouquinho e ele acabou nem procurando, porque eu falei, bom, vamos supor que ele tinha um problema de pânico. E aí ele achava que em alguma encarnação ele tinha morrido sufocado em algum lugar. E aí eu disse para ele o seguinte, olha, vamos supor que o senhor realmente descubra isso. Eu fiz regressão e aí eu vi que lá há 500 anos numa das encarnações, eu desencarnei, sufocado, fui enterrado vivo e tal. Descobriu. A minha pergunta é, e daí, agora? Fez a regressão, viu? E aí, o fato de você ter descoberto vai acabar com o seu ânimo? É verdade, não vai matar. Então, como que é isso? Quer dizer, às vezes a gente fica olhando para o passado e sabe do que adianta? Nada. Por quê? Porque o nosso desafio não é o passado, é o aqui e agora, né? Então, eu tenho um medo, independente se encarnação, o que aconteceu, o meu desafio é agora, né? Então, assim, eu preciso perder o medo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso criar os filhos, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso visitar um filho que mora fora, eu preciso trabalhar, eu preciso sair de casa, eu preciso vencer os meus desafios. E isso independe do nosso, de saber ou não o nosso passado. Então, independente do passado, os meus desafios são outros. Bom, mas André, o que tem com a Mimi? Você falou que ia relacionar com a Mimi. A Mimi tem uma mensagem linda, que eu gosto muito dela, da Mimi, da mensagem, enfim, né? Que ela diz assim: onde estás? Com quem estás? Como estás? Na condição em que estás? No quadro em que estás? Com as pessoas com quem estás? É exatamente aí que Deus precisa de ti. Ou seja, não adianta a gente verificar, olha, eu queria estar nesse lugar, eu queria viver em outra época, eu queria ter outra família, eu queria ter outro emprego. Se tiver ao seu alcance mudar, tudo bem. Mas coisas que não estão, né, nas nossas mãos mudar, é porque é naquele lugar que está o meu desafio. É naquele lugar, é naquela condição que está o meu desafio. Eu me lembro de uma história que o Chico contava, muito interessante. Acho que nunca ninguém nem escreveu isso em livro. Quem contava para a gente, que ouviu junto essa história do Chico, era a Nancy Puma, que é uma grande estudiosa que é viva ainda lá em São Paulo. Esse negócio de reencarnação, o sujeito nasceu estruturado, danado, deficiente, é o suicida do passado. O Chico contava a história de um suicida, um sujeito muito inteligente que se deu um tiro na cabeça, se matou. E aí ele pediu uma encarnação com a seguinte
experiência. Ele reencarnou com uma inteligência brilhante, saúde perfeita, numa família com boas condições. Ele fez faculdade de medicina e fez residência em neurocirurgia. E aí, no país em que ele estava, entrou na guerra. E ele foi obrigado a ir trabalhar como voluntário, militar voluntário, num campo em que ele recebia vários casos por dia no hospital, na emergência do campo de guerra, cabeças estouradas. E ele tinha um apego à vida, só que ele não tinha nem material, nem instrumento, nem remédio para salvar aquelas vidas. Então ele passou 4 anos como médico cirurgião tentando salvar as vidas de pessoas que chegavam com a cabeça totalmente estourada e vendo a vida fugir das mãos dele e sentindo aquela angústia, aquela tristeza, garotos, moços, jovens morrendo na mão dele. Ele não conseguia. Foi a prova que ele planejou para sentir, né, o valor da vida, o querer, né, estar na vida e de repente desprezar essa possibilidade. Então esse negócio assim, fulano nasceu dizendo que era suicida, fez mal, não. Né? Às vezes as formas de resgate, né, dos nossos pensamentos obsessivos, fixos, das nossas ideias fixas, que às vezes durante séculos nos acompanham, devido a escolhas que fazemos com a nossa liberdade, elas podem se dar dentro de planos de evolução mais pedagógicos, não sem dor, não sem sofrimento, do que propriamente sentir na pele. Né? Está lá no Evangelho, né? Não é sacrifício que eu quero, é misericórdia. Né? Não é sacrifício, eu quero misericórdia. Então assim, a gente vai aprendendo o tempo todo, né, para se desligar de algumas ideias fixas, de ideoplasmas, né, construções mentais que nos acompanham, às vezes séculos, milênios. A gente precisa de muitas encarnações. Nem todos nós damos conta de resgates muito sofridos e violentos. Então, às vezes, a gente adquire a culpa no atacado, mas resgata no varejo. Né? Vai pagando de encarnação em encarnação, à medida que dá conta, né? Dentro da misericórdia divina, do amor que preside, né, o universo e particularmente no nosso plano, no planeta Terra, o profundo amor de Jesus por todos nós, né, que como um pai, como uma mãe carinhosa, nos embala, nos leva ao colo, nos educa dentro das nossas possibilidades, dando a cada um de nós cruzes que somos inteiramente capazes de carregar, mesmo com sofrimento, com dor, com dificuldade. Bom, acho que deu para caminhar mais um pouquinho, né? Subjetividade, tudo bem? Depois a gente continua então no domingo.